Ó, vamos fazer aqui uma conciliação. Eu vou aqui em extrato bancário. Então, ó, clique para, ó, vamos lá, mês, o ano 2020, o mês de abril, a conta é essa mesma. Clique para ações, ó, conciliar extrato. Antes eu vou gerar esse aqui, ó, gerar um resumo analítico. Ele nada mais é que um resumo realmente analítico das suas digitações, tá? Então você vai aqui, eu quero que você depois observe com calma aqui os cabeçalhos, né? E ele aqui ele faz uma somatória, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esses R$ 176,48, ele está somando aqui, ó, o elo débito, tá? E esse valor de 7 mil é a soma dos pagamentos no dia primeiro, tá? Então ele soma por bandeira, ok? Tá aqui, ó, por bandeira e soma tudo do dia primeiro, tudo do dia 2, tá joia? Bom, quando você terminou de gerar esse relatório analítico, você pode clicar aqui, ó, exportar. Ele vai exportar lá para o Google na pasta relatórios, tá? Por que para o Google? Porque está determinado aqui no menu Google. Aqui, ó, Google, beleza? Deixa eu voltar aqui para o extrato. Rapidinho, só mostrar aqui, ó. Se fosse na letra C, é na letra C, tá? Tá aqui, ó, relatórios. Tá aqui, ó, relatório analítico. Por que que ele exporta? Aqui, ó, só você abrir assim, ó. Beleza? Tá vendo? Ele exporta por mês, tá? Por quê? Porque há clientes que gostam de fazer alguma coisa em Excel a partir de certas informações, tá joia? Análises, né? Cada pessoa tem o seu feeling próprio, né? De analisar, tá joia? Então, agora sim, ó, conciliar o extrato. Então, o extrato, lembrando, né? Ele está salvo lá no Google, na pasta extratos bancários, naquele padrão que eu mostrei no vídeo. Tá? Ele está conciliando os extratos do Itaú versus os lançamentos, tá? Beleza? Então, o que, que ele fez aqui? Um resumo da Redcar, um resumo do iFood. Então, aqui o bruto, quanto descontou, o líquido, o valor que foi creditado no banco e se houve divergência. Essa divergência da Redcar é mensalidade. Todo mês muda um pouquinho, tá? Por exemplo, a mensalidade descontada, acho que em maio, se eu não estiver enganado, é R$ 138. Não sei por que a Redcar sempre foi assim. Cada mês vê algum valorzinho um pouquinho maior, um pouquinho menor. E aqui a taxa média, ó, a taxa média da Redcar, a taxa média do iFood, e somando os dois, quanto ficou a taxa média geral. Beleza? O que ele traz aqui, ó? A operadora, a conta, data do crédito, bandeira, descrição que está lá no extrato bancário. O bruto, esse bruto aqui não é a venda, é o bruto do líquido, beleza? Bruto do líquido, tá? Quanto foi depositado no banco, então observa aqui que está ok, por isso aqui está em branco. E a taxa média. Por exemplo, você pode acompanhar aqui, ó, iFood, tá? A taxa do iFood. Tá vendo? Você pode ver aqui, ó, a taxa do iFood aqui. Por que que tá atenção? Porque infelizmente, naquela situação que o iFood está antecipando os repasses, então naturalmente que o valor que está constando lá na venda, para esse momento agora de pandemia e isolamento, não vai bater 100%. Então aqui já houve uma diferença, tá? Aqui, ó, no Mastercard, não houve nenhum crédito do banco, tá vendo? Mas eu tive venda. Por quê? Aí se nós descermos um pouquinho, a gente vai verificar que no dia 7 de abril, o iFood fez uma grande antecipação, que é por conta daqueles planos lá que eles estão dizendo, em virtude da pandemia, do isolamento, beleza? Então, o que ele faz? Porque necessariamente não significa que está errado, por isso a palavra atenção. Tá? Então é complicado realmente é, automatizar conciliação quando se trata de exceções. Tá? E realmente não tem como.
Porque o iFood está fazendo antecipação de créditos por conta dele. Lá, de acordo lá com o plano lá que ele está mencionando naqueles formulários lá gerados em PDF. Tá? Por exemplo, aqui, ó, quer ver um pouquinho mais para baixo? O iFood no dia 29 de abril, tá vendo? Você teria um exemplo, vai, R$ 100 a receber no iFood Visa, tá? Mas eles depositaram esse valor. Então, no geral, lá em cima, você vai ver que esse era o líquido a receber em abril, mas foi pago esse valor, ou seja, 3.999 a mais, tá? Por conta desse plano deles. Aí, da mesma forma, exportar o extrato, por quê? Porque essas situações é ruim de conciliar mesmo. Isso não é iFood, tá? Todo mundo, ou todas as operadoras que nós já vivemos em algum momento, alguma coisa especial, é dessa forma. Agora você vê que a Redcard tá belezinha, ó. Aqui é o que? Mensalidade. Aqui é mensalidade Redcard. Tá vendo? Redcard tá belezinha. Entendeu? Então é complicado, né? Quando tem um plano diferenciado de pagamento, para você casar os valores é um socorro Deus. Agora eu vou mostrar aqui, ó. O que ele está fazendo? Para esse momento aqui de exceção, a gente foi obrigado a trabalhar com o relatório de vendas do iFood, tá vendo? Ele importa o relatório de vendas, por isso que foi gerado e por isso que eu peço para gerar aqui, ó, iFood pagamentos e iFood vendas, conforme lá o vídeo explicando para gerar, tá bom? Então, ó, ele importa as vendas, aí ele procura se a venda realmente está lá no relatório de pagamentos, que é esse aqui outro, ó. São duas abas. Um é iFood Vendas e aqui é um iFood Pagamentos. Nós não trabalhamos importação de relatórios nessa solução, mas fizemos uma exceção por causa do iFood, tá? A gente não faz esse trabalho. Por quê? Porque dá muito trabalho. É bem essa palavra mesmo, né? Esse trabalho de importar relatórios da operadora é uma outra solução que a gente trabalha, é outro procedimento, né? É outro segmento de valores, tá? Mas em virtude dessa pandemia, desse várias exceções, antecipação de repasse, então a gente abriu uma exceção mesmo, tá? A gente não trabalha com importação de relatórios nessa solução Plancar. Ela é unicamente, exclusivamente para digitação e executar aqui a conciliação bancária. Então foi uma exceção realmente. Essas colunas aqui é a macro que faz um tratamento, ela converte essas informações para que os dois relatórios possam se conversar. Por exemplo, é complicado sair aqui online, né? Está vendo? Quer dizer, eu estou dizendo assim, mas eu não conheço 100% o trâmite do iFood, né? Então sai débito Visa, aí online. Então, o que eu estou querendo dizer? Que se eu pegar as vendas versus o pagamento e distribuir por débito, por online, por Mastercard, não bate com o que foi depositado no banco. Não quer dizer que está errado. Significa o seguinte, que talvez essa venda aqui online, talvez, o iFood, por exemplo, pegou esse valor aqui e lançou lá para o Itaú pagar como Visa Débito, por exemplo. Só que aqui continua como online. Então, nunca a gente vai ter como saber. Entendeu, né? Por isso que se você olhar aqui as linhas de atenção, você vai ver isso. Ó, eu tenho aqui um valor de Visa Débito, tá vendo? Mas não está no banco. Por quê? Porque o banco, o iFood, talvez pode ter pego todos esses lançamentos aqui e lançado tudo como Mastercard. Aí fica complicado. Como é que você vai saber? Não tem como saber. E como está havendo, e para ajudar ainda está havendo uma antecipação de repasse, né? Tipo, tá um prazo um pouco menor e tem lá o plano deles lá de auxílio aos restaurantes, aí a gente é obrigado a ir aqui pelo menos pelo total geral.
tá? Porque quando ocorre uma diferença, ele já acusa de imediato, que nem aqui, por exemplo, ó, da Redcar. Mas do iFood, por enquanto durar essa pandemia, só dá para fazer assim no máximo, tá? E a gente perdeu dias nisso daqui, tentando entender o relatório, tentando entender como é que eles chegaram nesses créditos e a gente não conseguiu. Não quer dizer que está errado, tá? É porque é o que? É um trâmite interno deles. E esse trâmite interno, que é uma exceção que eles estão fazendo, não está aqui no relatório deles, porque eu acho que o sistema deles é, não está previsto para prever exceção, é uma rotina, né? Aí muda essa rotina, os relatórios permanecem os mesmos. Aí o trâmite de antecipar o repasse é com eles, interno, tá? Você entendeu, né? O que eu quis dizer com essa questão para agora, para esse momento de pandemia. Eu tenho certeza que quando passar tudo isso, que aí a gente pede para você, vai entrar em contato com a gente de novo, eu vou reajustar a macro, aí essa situação aqui vai mudar. E eu creio que isso aqui não vai acontecer mais, tá? Que não vai acontecer mais. Que os valores vão ser depositados, o que for vendido vai cair de acordo com o extrato e vai começar a casar as informações. O importante da experiência que a gente tem com outras operadoras é que aqui, ó, o depositado no banco, quando é menor, aí é problema. Aí você tem que caçar onde está o problema, onde está as diferenças, tem que pedir explicação para a operadora e é complicado. Eles não dão muita atenção não, porque eles falam assim, tem que conciliar. Tá, eu conciliei, e aí? É assim, viu, que funciona, infelizmente. Mas menos mal que pelo menos o líquido a receber está garantido. Foi pago de fato. E ainda fizeram uma antecipação de R$ 13.999, tá? E aqui você vai observar as taxas, conforme aqui as datas, para ver se estão de acordo com aquilo que lhe foi informado. E não esquecendo que o iFood está dizendo que ele reduziu as taxas, mas que dependendo do caminhar lá, eu esqueci o nome da palavra que eles usam, que dependendo do desenrolar da situação, eles podem botar as taxas que antes estavam praticando, tá bom? Então é assim que faz a conciliação bancária, beleza? Então eu volto aqui, ó, menu e sair.